Fala, nação do canal Cultura Pop, vindo para mais um vídeo aqui no canal e hoje fazendo uma parceria com o canal Castilho Tunes, né? Já fiz alguns vídeos lá junto com ele e hoje vamos estar fazendo uma lista dos nossos 5 personagens favoritos, né? 5 dele e 5 meus. E vamos dividir em duas partes, porque durante a gravação ficou meio longo demais, então a gente vai ter que dar uma dividida aí. Mas hoje teremos 3 personagens meus e 2 dele, e na segunda parte vão ter 3 deles e 2 meus, né? Então, já dá o like aí, compartilha tanto os nossos inscritos quanto os do Castilho Tunes, para que a gente possa ter mais parcerias como essa, né? Caso tudo aqui dê certo. Então, vamos lá. Bom, e abrindo a minha parte da lista, temos o maior bruxo de todos os tempos, Alvo Dumbledore, né? Ele teve uma juventude bem difícil, né, ao lado da sua família, com a mãe dele morrendo logo cedo, e ele e os seus irmãos Albefort e Ariana Dumbledore foram criados pelo seu pai, que era um cara ultra preconceituoso com a questão de sangues ruins ou trouxas, né? E acabou sendo preso ainda quando eles estavam, né, na infância e na adolescência, no caso do Dumbledore. Em Hogwarts ele foi um aluno brilhante, né? Mas que ainda guardava alguns preconceitos aí que o seu pai tinha, coisa que iria custar caro para ele, né? Daí, depois de se formar em Hogwarts e tendo que criar a sua família sozinho, ele não seguiu nenhuma carreira no ministério, por exemplo, não teve aquele futuro brilhante que todo mundo imaginava. Pelo contrário, ele fez uma viagem ali, né, de verão e acabou conhecendo o Garrett Grindelwald, né, com quem ele teve uma relação ali por um período e meio que os ideais, né, de sangue puro que ele tinha por causa do pai e tudo, combinaram com o que o Grindelwald pensava. Então eles começaram a bolar um plano para meio que colocar os bruxos sobre os trouxas, tipo um plano das trevas mesmo. Só que com o tempo o Dumbledore percebeu que era loucura e abandonou o Grindelwald, que ficou meio puto ali, né? Então houve uma luta entre Dumbledore, Grindelwald e o irmão do Dumbledore, o Aberforth, né? E durante esse confronto, um feitiço desviado matou a Ariana Dumbledore, deixando o alvo, né, completamente isolado e meio que, né, isolado do mundo por muito tempo. Pela morte da irmã e por essa relação dele que acabou, né, numa briga terrível e numa morte ali de uma pessoa totalmente inocente. Então ele retornou para Hogwarts, onde ele virou professor de transfiguração e futuramente se tornaria diretor, né? Então, durante os eventos de Animais Fantásticos, a gente vê ele confrontar, né, o Grindelwald e os seus planos para tentar tomar conta do mundo bruxo. E em 45, os dois travaram o maior duelo da história do mundo bruxo, onde Dumbledore finalmente conseguiu derrotar o Grindelwald e colocar ele preso em Numengard para o resto dos seus dias. Só que quando um bruxo das trevas foi preso, logo o outro já apareceu, né? Ainda como professor, o Dumbledore foi até um orfanato onde ele trouxe o jovem Tom Riddle, né, um bruxo órfão e muito promissor, para Hogwarts, né? Ele viu que o guri era bem arrogante, bem estranho, ele fazia muitas malinagens lá no seu orfanato, só que em Hogwarts ele era super comportado, um aluno exemplar, né? E conforme ele foi ficando mais velho, foi ficando mais bonito, então, tipo, todo mundo pirava nele assim. Então, o Dumbledore meio que não se meteu, mas ele sabia que aquilo tudo era uma questão de aparências, que na verdade ele não era boa pessoa. E com o passar dos tempos, o Tom Riddle começou a aprontar em Hogwarts, né? Meio que reuniu uma seita de seguidores que se tornariam os Comensais da Morte, que inicialmente foram chamados de os Cavaleiros de Valpurgis, né? Ele abriu a Câmara Secreta, libertou o Basilisco, matou a Mutagem e fez a sua primeira Horcrux ainda como um estudante de Hogwarts, né? E ao sair de lá, cometeu mais crimes, criou mais Horcrux e se nomeou como Lord Voldemort, né? E com isso, ele pediu para se tornar professor de defesa contra as artes das trevas para o Armando Dippet, né, o atual diretor de Hogwarts, e foi negado. E já como Voldemort, ele retornou a Hogwarts com o Dumbledore como diretor e pediu novamente esse cargo. E o Voldemort assim, foi humilhado pelo Dumbledore, que negou de novo, e naquele momento ele percebeu que lidar com o Dumbledore ia ser bem difícil, porque ele era um bruxo mais inteligente e mais poderoso do que ele. Percebendo que o Ministério estava passando muita dificuldade para lidar com o Voldemort, o Dumbledore, que já era meio que um conselheiro do ministro, decidiu reunir a sua própria ordem para combater o Voldemort e os seus comensais,
que seria chamada de Ordem da Fênix, né? Em certo momento, ele queria contratar a Sibylla Trelawney para dar aula em Hogwarts, né, de adivinhação, e viu que ela era uma charlatã. Só que de repente ela começou a falar uma profecia verdadeira que envolvia um menino, né, e o Lord Voldemort. E o Snape, que era em segredo um dos servos do Voldemort, ouve essa profecia e leva até o seu mestre. Então eles descobrem que as únicas opções seriam Neville Longbottom e Harry Potter. O Voldemort prioriza acabar com os Potter e vai até Godric's Hollow para eliminar eles. O Snape fica em pânico porque ele não queria que a Lilian, né, que era o grande amor dele, morresse, né? Então ele pede ajuda ao Dumbledore, mas já era tarde. Porém, o Dumbledore sabia, né, que aquilo ia dar muito o que falar ainda, porque o Voldemort teve o seu corpo destruído depois de matar os Potter lá, e para muitos tinha morrido. Só que ele sabia das Horcruxes e sabia que ele ainda poderia estar vivo em algum lugar. Então ele combina com o Snape que caso o Voldemort voltasse, ele teria que agir como um agente duplo, né, e ajudar ele a derrubar em definitivo o Voldemort, né? Então, quando o Harry chega em Hogwarts ali, né, o próprio Dumbledore deixou ele lá na porta dos Dursley, né? Quando ele chega em Hogwarts, o Dumbledore vai guiando os passos do Harry, principalmente em Enigma do Príncipe, né? Onde eles investigam o passado do Voldemort tudo para conseguir derrotar ele. E o passo final do plano seria o próprio Dumbledore pedir para que o Snape matasse ele, para que o Snape tivesse total confiança, né, do Lorde das Trevas, e assim o Harry tivesse caminho livre para cumprir o seu destino. Então, o próprio Dumbledore entregou a vida por esse plano, né, e no final realmente deu certo, o Harry consegue derrotar o Voldemort, né? Sim, para entender melhor tem que ver o filme mesmo, porque é muita coisa, não dá para estar falando tudo em um vídeo só. Mas o Dumbledore conseguiu derrotar Grindelwald e Voldemort praticamente ali, né? Um foi na parte mesmo do duelo mágico e o Voldemort foi no puro intelecto, né? Certo que não foi ele que deu o golpe que derrotou o Voldemort, mas ele fez um plano super engenhoso, então meio que Fala, direta e rapaziada do indiretamente canal ele foi Cultura responsável Pop. por derrotar os dois Então, maiores vim bruxos aqui das fazer uma trevas do seu tempo. participação Não é à especial toa que no no vídeo mundo bruxo sobre os ele nossos é posto 10 como o maior melhores bruxo já personagens existente. Para favoritos mim, que a gente mais o mais gosta. legal dele Então, o é a primeiro sua dessa lista que eu vou sabedoria, falar a vai sua ser calma, o né? Um cara que tem Shrek. solução para tudo Shrek e que mesmo é começando no caminho errado, top ele demais, né, rapidamente, bicho? né, Porque voltou para os trilhos e Shrek é mesmo o tendo uma maior vida herói difícil, meio que não é infeliz, um meio herói. solitária, É um ele ogro que é continuou lutando herói, pelo que era certo, que ao mesmo inclusive tempo doou é sua vida para que o cavaleiro, plano ao mesmo desse tempo é certo e o pai, Voldemort ao finalmente mesmo fosse tempo é derrotado. amigo. Então, Então, cara, é bora para a muito quarta top. posição. Tem 4 filmes. Pra mim, o melhor é o primeiro e o segundo. Primeiras músicas lá. Primeira parte que ele vai com o burro, vai resgatar a Fiona, muito top também. Que chega um Ellen Durock na cabeça, shampoo. Que é isso, pô, é muito top. E também as piadas do Shrek que foram feitas pelo dublador dele, o Bussunda, não tem nem o que falar, é muito engraçado, velho. Então o segundo filme melhorou ainda. A partir do momento que o Shrek vai com o burro para se encontrar com o pai da Fiona depois da briga animal que eles tiveram, cara, o bagulho começa a ficar top demais, porque daí eles encontram com o gato de botas e daí esquece, né? Filme começa a andar. Né? E a cena final, que tem a luta do gato de botas, com o biscoitão gigante que eles invadem o castelo, que o Shrek tinha sido preso por roubar a poção lá da fada madrinha, foi top demais. Terceiro filme tem alguns pontos positivos, tipo, tem lá o Arthur, né, o rei. Então eles fazem um encontro lá do o Shrek acaba tendo que resgatar a Fiona do Encantado. É um filme ok, assim. O auge do filme pra mim é quando aparece os filhos do Shrek lá no finalzinho, que é massa demais. Do quarto filme é um filme bom também, o Shrek pra sempre. O que eu destaco é a cena final, que daí o Shrek, a Fiona, o burro e o gato armam uma emboscadaça pra pegar o Lord Farquaad. E eu acho isso muito top. Daí, daí no final eles chamam todos os ogros e tal, derrotam ele, o Shrek se apaixona pela Fiona de novo. Esse é o ponto positivo do filme. O meme lá do Fazu é também de se destacar. Então o Shrek, cara, eu tenho os 4 DVDs até hoje.
Rodei demais com esse DVD até hoje. Vi, sei lá, umas 1000 vezes todos os filmes. Então, um dos personagens mais presentes assim na minha vida. Então, segundo personagem que a gente irá. O Arigato. Botas. O Gato de Botas é o maior espadachim de todos os filmes. Supera o Zorro. O Zorro, ó, deixa no chinelo. Deixa eu ver, os Três Mosqueteiros, o bicho dá um pau neles sozinho assim, com a espadinha dele. Cara, o Gato de Botas que tem 2 filmes solo, aparece em 3 filmes do Shrek, Shrek 2, que ele chega em grande estilo, como meio que um caçador de recompensa que o rei contrata pra ele matar o Shrek, só que daí ele acaba virando um dos melhores amigos do Shrek, que o rei não previa. Terceiro filme ele vai junto com o Shrek, com o burro, pra salvar lá o. Pegar o Arthur lá. Daí tem muito engraçado que acontece que ele acaba trocando de corpo com o burro, que é massa demais. No segundo filme também, no ato final, que ele luta com os guardas, faz aquela carinha dele, que de novo que ele faz pro Shrek. Ele é um gato fofinho. O Shrek falou que ia amassar ele na porrada, daí no quarto filme que fizeram o bicho gordo, que eu achei sacanagem, bicho. Fazer o gato de botas obeso, pô. Mas ainda assim, velho, no final ele ainda coloca as botas, rasga tudo e ainda usa a espada, faz uma duplaça com o burro, que eu achei massa demais também. Mas agora vamos falar dos filmes solo dele, o Gato de Botas 1, que é genial, cara. Acaba se encontrando com a Kitty Patamanso no início do filme, que eles fazem um duelo de dança que é sensacional. Depois aparece o Humpty Dumpty, o ovo podre lá, aquele palhaço, que era amigo do gato, tinha feito que eles se tornassem fora da lei. Um palhaço, né? Porque bicho quis roubar um banco, colocou o gato numa furada, ele ainda escapa e sai como foragido, velho. É muito sacanagem. Daí no final eles acabam lá indo pegar, só pega os feijão mágico com o Jack e a Jill lá. Daí fazem o pé de feijão, chegam lá, pegam a gança dos ovos de ouro. Daí com essa gança o Dumpty consegue boa fama dele de novo, tipo, todo mundo perdoa ele. E o gato acaba saindo como bandido, cúmplice dele, né? Que mal ele sabia que o Jack e a Jill, que eram os grandes vilões do filme a princípio, eram cúmplices do Humpty Dumpty, que era o verdadeiro vilão daquele filme, né? Que tipo, a Tamansa acaba ficando balançada, daí ela acaba ajudando o gato a fugir da prisão. Daí ele desmascara o Humpty Dumpty e acaba se dando bem no final, que é massa. Também tem um curta lá do Gato de Botas e uns gatinhos lá que é bem legal também. Sem contar na série de 2017 que a Netflix fez, que passou no Discovery Kids, que ele também tem várias aventuras, parece uma gatinha branca. Mas, cara, o filme de 2022, 2023, Gato de Botas 2, é genial. Reúne Kitty Patamansa de novo, parece o cachorrinho Perrito. O Gato de Botas que achava que era imortal por ser o maior espadachim de todos, acaba provando que só tinha 9 vidas, estava na última. Daí no final ele faz a melhor escolha, que é aproveitar muito bem essa última vida dele em vez de pedir mais 9 vidas para a estrela. Daí é um grande filme que mostra que a amizade vale muito mais a pena do que tudo. Então, com certeza, um dos meus personagens favoritos dessa lista. Na quarta posição temos o maior símbolo dos super-heróis, Superman, Kal-El ou Clark Kent, tem vários nomes, criado em 1938, né, por Jerry Siegel e Joe Shuster.
Na verdade, ele já tinha sido desenvolvido alguns anos antes, em algumas tirinhas que eles tentaram vender para um monte de jornal quando eram jovens, só que ninguém queria. Até que a National Comics, né, que mais pra frente ia ser chamada DC Comics, decidiu comprar a ideia e lançou Action Comics número 1, estrelando o Homem de Aço, né? Que inicialmente seria um vilão, né? Meio que um maluco, um cientista louco, mas depois foi criado com um conceito heróico que a gente conhece, né? Kal-El foi trazido para a Terra, né, em uma nave vinda de Krypton, né? Um planeta que estava prestes a ser destruído. Então, os seus pais, né, a Lara e o Jor-El, enviaram seu filho para a Terra, que era um planeta onde ele poderia, né, viver tranquilamente entre a sua raça. Só que o Sol Amarelo iria reagir diferente nas células do seu filho. Com isso, ele se tornaria extremamente poderoso. E com a inteligência superior de um kryptoniano e o poder que ele teria, ele poderia ser um símbolo de esperança para a humanidade. Ele poderia fazer muito bem pelo planeta que o adotou. Ia tudo depender se ele iria se colocar orgulhoso sobre a raça humana, querer ser superior, ou se iria servir a ela, servir ao povo que adotou ele. E com o tempo a gente iria ver que ele escolheu a segunda opção. Ele foi no câncer ali pelo Jonathan e pela Martha Kent, né, que adotaram ele como se fosse seu filho, mesmo sabendo que ele era um alienígena. Então ele foi desenvolvendo os seus poderes ali, super força, super velocidade, voo, visão de calor, tudo isso, e teve que controlar muito esses poderes, assim, porque tipo, ele ouve tudo, então ele teria que controlar a sua audição para conseguir dormir à noite, né? Porque ele podia ouvir o coração de alguém batendo muito alto perto dele e não conseguir dormir. Ele poderia ver através do corpo de uma pessoa, então ele tinha que controlar muito bem esses poderes, ele era muito poderoso e isso custou muito na infância dele, mas ele conseguiu conter esses poderes. Já mais velho, depois de fazer muitas coisas boas lá em Smallville, ele vai para Metrópolis, um grande centro urbano, uma das maiores cidades ali dos Estados Unidos ali na ficção, onde ele poderia usar todo esse poder que ele dominou para ajudar mais gente. Então o Clark Kent é contratado pelo Planeta Diário, onde ele conhece a Lois Lane, né, o grande amor da vida dele, o Perry White, que seria o seu chefe, e o Jimmy Olsen, né, o seu melhor amigo. Em Metrópolis ele ia combater várias ameaças, entre elas o bilionário Lex Luthor, né, o grande ídolo de Metrópolis até a chegada do Superman, que com o tempo, né, de combate ao crime em Metrópolis percebeu que o Luthor era tipo a maior mente criminosa daquela cidade. Ele controlava cada etapa do crime de Metrópolis e era um verdadeiro louco. E ele tinha muito ciúme do Superman porque ele agora era o grande herói, o querido do povo, que antes era o Luthor. Então ele tomou para si o objetivo de destruir o Superman a qualquer custo. Além dele, temos outros grandes vilões. Temos o Parasita, né, que consegue sugar energia. Temos o Bizarro, um clone todo errado do Superman, criado pelo Luthor. Temos o Apocalipse, uma besta lá dos primórdios de Krypton, que tem sede por matar o Superman, e até conseguiu, né, no arco à morte do Superman, onde ele derrota boa parte da Liga da Justiça e só é parado pelo próprio Homem de Aço, que depois consegue voltar à vida e tudo, né? Temos o Mongu também, um guerreiro aí interplanetário, o Brainiac, né, que em algumas versões como Injustice, por exemplo, é o cara que destrói Krypton, inclusive, e que quer muito ter o Superman para sua coleção ali de estudos. E o Darkseid, né, vilão ali principal da Liga da Justiça, e um peso pesado que apenas o Superman consegue bater de frente. Na Liga da Justiça, em algumas versões, o Superman é até mesmo o líder da equipe e é uma das referências ali ao lado de Batman e Mulher Maravilha, sendo a trindade da Justiça. E nos cinemas ele teve muitas versões, né, em séries, em filmes, só que as mais marcantes que a gente pode citar hoje é a do Christopher Reeves, né, e a do Henry Cavill, né. O Christopher Reeves é o mais marcante dele, sem dúvida, né. Começou em 78 a fazer o Superman, inclusive para poder ficar com o porte físico de um herói, ele treinou com o David Prowse, que é o ator que faz o primeiro Darth Vader, né, no Star Wars Uma Nova Esperança. Então, já ali encorpado, ele atuou como Superman e fez muito bem as cenas de voo, já que ele tinha alguma experiência ali com salto de paraquedas. Então, o filme é simplesmente um espetáculo ali
dirigido pelo Richard Donner, né? Traz muito dos quadrinhos, mas também traz algumas inovações. Os efeitos especiais são incríveis, tanto que o marketing estava assim: você vai acreditar que um homem pode voar. E realmente, para a época, eram efeitos muito bons. Os atores são ótimos, a trilha sonora feita pelo John Williams é um espetáculo, acho que é o maior símbolo sonoro já feito para um personagem, aquela música tema do Superman. E isso rendeu mais 3 filmes, né? O 2 ainda é bonzinho, mas o 3 e o 4 são coisas pavorosas. O 4, inclusive, é um dos piores filmes de heróis já feitos. O Henry Cavill, por exemplo, ele só teve um filme, né? O Homem de Aço, e participou de Batman vs Superman e Liga da Justiça. Ele é um bom ator, fez um bom Superman. Pra mim, assim, visualmente é até o melhor. Tem boas cenas de ação, principalmente essa luta contra o Lobo da Steppe lá, na versão do Zack Snyder de Liga da Justiça. É uma cena épica. Pra mim é a melhor dele nos cinemas. Mas o que falta é um desenvolvimento melhor, né? A DC foi muito bagunçada no seu universo compartilhado e acabou desperdiçando uma boa versão do Superman. Então, pra mim, é o quarto da lista. O mais legal dele, eu acho que é a questão assim, do símbolo de esperança que ele representa, né, nos quadrinhos, assim, de ser aquele cara que quando chega, todo o medo vai embora, ele sabe que o bem vai vencer. É um cara extremamente poderoso que usa todo esse poder não para oprimir, mas para libertar as pessoas, né, da própria opressão do mal. E eu acho que é um símbolo muito massa e um exemplo aí que a gente poderia até talvez seguir mais no mundo real, né? Claro que tem versões dele, tipo Injustice, que é um verdadeiro ditador maluco, né? Assim, o pessoal tomou gosto aí a partir dos anos 90 e 2000 para criar versões malignas do Superman. Só que o bom e velho Superman do bem eu acho que ainda consegue ser bem mais legal. Então bora para a terceira posição. Bom, agora na terceira posição temos o que para mim é o maior Jedi de todos os tempos, Luke Skywalker, né? Que nasceu nos eventos ali de vingança dos Sith, né? Após a Ordem 66 lá e a queda da República e o nascimento do Império, a Padmé, né, mãe do Luke e da Leia, acaba morrendo e o pai deles tinha se tornado Darth Vader, né? O punho do Imperador. Com isso, o Obi-Wan e o Yoda decidem dividir os irmãos, né? A Leia foi ser criada pelo Bail Organa em Alderaan e Luke foi levado para seus tios em Tatooine, onde ele estaria perto do Obi-Wan para proteger essa criança até o momento em que ele estivesse pronto para se voltar contra o Império. Então o Luke teve uma infância, uma juventude bem pacata, bem tediosa. Ele via todos os seus amigos irem embora, curtirem a vida, né? Explorarem a galáxia e ele sempre ficando ali. Só que o destino ainda guardava coisas grandes para ele, né? Talvez assim de mais interessante na juventude do Luke, a gente possa citar aí, por exemplo, o que rolou lá na série do Kenobi, né? Onde a River vai lá tentar matar ele para se vingar do Darth Vader, mas acaba desistindo. E nos Legends, alguns ataques aí do povo da areia, onde o Obi-Wan salva o Luke. Daí, aos 19 anos, o Luke finalmente recebe o chamado, né, para a aventura através do R2-D2 e do C-3PO, 2 droids que ele compra dos Jawas, e descobre que dentro do R2 tem uma mensagem da Leia pedindo ajuda para o Obi-Wan Kenobi, né, um velho Jedi que morava ali naquela região. Então ele encontra o Obi-Wan, que revela um pouco mais sobre o passado do Luke e do seu pai, né? Inclusive entrega o sabre de luz do Anakin Skywalker para ele. E daí ele conta que o pai dele foi morto pelo Darth Vader, sem revelar que na verdade ele seria o próprio Darth Vader, né? Mas meio que da forma metafórica seria verdade, porque meio que o Darth Vader e o Anakin não são a mesma pessoa, né? São meio que pessoas diferentes que dividem o mesmo corpo. Então o Luke fica meio receoso em embarcar nessa jornada com o Obi-Wan, só que quando ele volta para casa ele vê que os seus tios foram mortos. Porque o Darth Vader enviou alguns soldados imperiais para tentar achar os 2 droids e acabaram batendo ali na casa dos Lars, né? Então, já que eles não tinham prova nenhuma e o Vader sabia que eram parentes dele, ele decide mandar exterminar os 2. Sem mais nada que prendesse em Tatooine, o Luke acompanha o Obi-Wan junto ao Han Solo e Chewbacca até Alderaan para tentar participar dessa missão de resgate. Só que era uma cilada e eles acabaram sendo puxados para dentro da super arma imperial, a Estrela da Morte. Lá dentro, o Luke salva a Leia, só que o Kenobi acaba ficando para trás e morrendo no duelo contra o Darth Vader. Então, o Luke volta ali, né,
Para Millennium Falcon, eles escapam, mas ele tá bem, né, arrasado pela morte do mestre dele que tinha iniciado ali, né, o treinamento dele na força. Então, em Yavin 4, na base rebelde, eles leem os planos e atacam a Super Arma Imperial. Com isso, o Luke desliga os seus sensores de mira e confia simplesmente na força, como a voz do Kenobi na mente dele disse. E com um disparo certeiro, ele destrói a maior arma do universo, deixando todo mundo impressionado, né? Inclusive o Darth Vader, que começa a partir daí a tentar descobrir quem seria esse piloto, né? Dali pra frente, o Luke se torna um grande herói da Aliança Rebelde e vira um autodidata, né? Ele mesmo vai até antigos templos Jedi, conversa com o Kenobi e tenta, por conta própria, se aprofundar nos caminhos da força. Então, nos eventos de Império Contra-Ataca, o Luke tá lá em Hoth, né, onde ele recebe uma mensagem do Obi-Wan Kenobi que diz para ele ir até Dagobah, né, onde ele iria conhecer o mestre Yoda. Ao chegar lá, ele conhece o Yoda, só que acha que nem é ele, né, porque é um velhinho ali, baixinho lá, um ET meio estranho. Só que no final, o velho se mostra como o próprio Yoda e bem desapontado com o Luke, que é um cara que não tem paciência nenhuma e que tem muita raiva, muita desconfiança dentro de si, assim como o Anakin, né? Só que o Luke insiste, né, e o Kenobi pede para que o Yoda dê uma chance para ele e o seu treinamento começa. Então ele evolui muito na força, só que ele ainda tem muitos problemas, né? Por exemplo, tem a cena da caverna, né, lá de Dagobah, que é um local muito forte no lado sombrio ali naquele planeta, e o Yoda pede que o Luke entre ali sem as suas armas. E o Luke pergunta: "O que tem aqui dentro?" E o mestre fala: "Apenas o que levar com você." O Luke continua com as armas e entra naquela caverna. E lá dentro ele luta meio que com uma visão do Darth Vader e ao destruir o seu capacete vê o próprio rosto na máscara do Vader, provando que ele tinha muita raiva dentro dele, assim como Darth Vader, e que aquilo poderia ser uma arma que iria puxar ele para o lado sombrio. Ele tinha muita coisa negativa dentro dele e foi aquilo que ele trouxe para dentro da caverna. Então ele começa a pressentir que seus amigos estão correndo perigo e realmente estavam, porque eles tinham sido presos pelo Darth Vader lá em Bespin, uma isca pro Luke, e decide abandonar o treinamento e partir até Bespin sozinho para salvar os seus amigos. Lá ele é pego pelo Darth Vader, rola uma luta onde o Vader se segura bastante, ele quer meio que entender o quão forte é o Luke. E o Luke luta bravamente, é bem poderoso, só acaba tendo a sua mão cortada pelo Vader e é derrotado. Então o Vader revela ser o pai do Luke, uma cena chocante, uma das mais marcantes do cinema, e tenta trazer o Luke para o lado sombrio. Só que ele se nega e se joga no poço, né, conseguindo escapar com vida e depois sendo salvo pela Leia. No ano seguinte, né, o Luke continua evoluindo nos caminhos da força e decide que vai tentar converter o seu pai de volta para a luz, porque ele acredita que tem alguma coisa boa dentro dele ainda. Então ele vai até Tatooine, resgata o Han Solo que tinha sido pego pelo Jabba, numa cena incrível de ação, onde o Luke destrói a gangue do Jabba, mostrando que ele está muito mais poderoso. E durante os eventos de Endor, o Luke se entrega ao Império e é levado até o Imperador. Então ele tenta mais uma vez converter o seu pai, mas o Vader está muito imerso no lado sombrio ainda. Então os dois duelam lá na sala do trono do Imperador e o Vader provoca muito o Luke, inclusive fala que se o Luke não vier para o lado sombrio, talvez a sua irmã Leia, que ele tinha acabado de descobrir que era a irmã dele, poderia ir no lugar dele. Então o Luke fica furioso e derrota seu pai num surto de raiva, onde ele cai aí por um período para o lado sombrio. Só que ele não executa seu pai como o Palpatine pediu e joga fora o sabre de luz. E diz que nunca vai ir para o lado sombrio porque ele é um Jedi como seu pai foi antes dele, né? Então o Palpatine ataca o Luke, só que o Vader salva seu filho e mata o Palpatine. Então, antes do Vader morrer, ele olha o seu filho nos olhos uma primeira e última vez e assim, né, segue o seu caminho. Porque o que prendia o Vader meio que na vida era a sua conexão com o lado sombrio, né? A raiva meio que mantinha aquele corpo todo destruído e funcionando. Agora, na luz, ele finalmente ia alcançar a paz, né? Daí, a partir daqui, temos dois caminhos, o Canon e o Legends. No Canon, a gente tem um verdadeiro desastre. Temos o Luke recriando uma Ordem Jedi exatamente igual à primeira, com os mesmos erros, se rendendo ao medo, atacando o próprio sobrinho durante o sono e se tornando um exilado que deixa a própria irmã na mão e que deixou o próprio amigo, no caso o Han Solo, morrer.
Tem quem gosta dessa versão mais, né, mais dramática do Luke, mas eu acho péssimo, né, por falta de lógica mesmo, né? Pô, como é que o Luke vai cometer os mesmos erros do passado? Como é que o Luke vai se render tanto ao medo a ponto de atacar o próprio sobrinho, tá ligado? Um cara que deu chance pro pai até o último segundo, que era comprovadamente um monstro, né? Um cara que massacrou milhões de pessoas. Então não faz sentido. Agora no Legends a gente tem coisa bem melhor. O Luke continua ao lado da Aliança Rebelde, luta contra o Tron, tem a saga Império Sombrio, onde o Luke cai temporariamente pro lado sombrio, pelas mãos do Palpatine renascido, mas depois ele volta para a luz e consegue destruir o Imperador. O que já traz pra gente cenas bem legais, assim, que a gente vê o auge do poder do Luke, né? Ele destruindo andadores imperiais apenas com a força, derrotando um clone do Imperador e tudo. Temos o Luke se casando com a Mara Jade, uma ex-Sith, né, que era serva do Palpatine. Temos o filho do Luke Skywalker, né, o Ben Skywalker. E temos, né, a criação de uma nova Ordem Jedi, aberta aos sentimentos, bem mais, né, liberal do que a original, o que garantiu que ela continuasse fiel por muito tempo. Temos o Luke lutando ela nas guerras Yuuzhan Vong, temos o Luke lutando contra a Abeloth, a maior besta lá que a galáxia já viu. E, enfim, na velhice se unindo à força, assim como foi no canon da Disney. Então eu acho que o Legends é bem mais rico em conteúdo pro Luke e deu pra ele um final bem mais legal. O Luke se torna realmente o Jedi mais poderoso de todos os tempos, a gente tem muitas provas do poder dele. E ele morre como um herói, né? Como o cara que realmente salvou a Ordem Jedi de novo parâmetro, né? E salvou a galáxia e foi tipo o grande herói, né, da Nova República. Então, bora para a segunda posição.